Ei pessoal, começando mais um Study Vlog. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do processo desse fichamento do livro Como Educar Sua Mente. É um livro que tem muitas dicas sobre como aproveitar melhor a leitura de romances, também tem de poesias, de teatro, de história e de autobiografia. Mas eu quis fazer essa ficha para juntar as principais dicas, as perguntas que ela indica que a gente faça, para carregar no livro depois. Então, conforme eu mudo de leituras, eu passo essas fichinhas para leitura em andamento e posso consultar durante. Então, vou mostrar para vocês o resultado final, mostrar os materiais que eu usei, compartilhar as dicas das fichas, né? Explicar para vocês o que eu escrevi e o porquê. Também mostrar um pouquinho do meu caderno de leituras. Ele foi citado durante o vídeo, então eu mostrei um pouquinho como que eu faço aplicando as dicas da Susan Bauer, né? Desse livro Como Educar Sua Mente. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para não perder nada. E aí, vocês gostam de saber? Vou mostrar os materiais que eu usei aqui no resumo, tá? Para fazer essa letra da segunda ficha, eu usei essa caneta aqui, esse marca-texto da Faber. Dá pra enganar bem uma caneta pincel, eu acho. O acabamento não fica tão bom, mas eu tô satisfeita. Para grifar, eu usei esses marcadores da Bic, que são os meus favoritos da vida. São os que eu mais gosto. Para escrever a maior parte do texto, essas perguntas, né, eu usei essa aqui, que ela é mais forte, ela tem além dela ser 1.0, ela tem um azul bem escuro, eu gosto disso, sabe? Depois eu troquei, eu peguei uma outra, mas ela tava muito fraquinha, então me irritei. Essa aqui, ó, que ela é boa, eu gosto muito dessa parte aqui, mas ela falha e, enfim, eu nem sei porque ela tá aqui ainda. E a caneta preta é essa aqui, minha favorita da vida. Simplesmente a melhor. Ela é bem preta, ela é fininha, também tem a versão 1.0, mas essa é 0.7. E ela é baratíssima, dependendo se você compra no kit, sai menos de R$1 a caneta. Enfim, a duração dela é boa, ela é super macia, não borra, tudo de bom. Bom, esse aqui é o resultado final, então. Eu fiz, nessa parte aqui, dicas gerais dos primeiros capítulos. Aqui tem o primeiro estágio de investigação, de leitura, o segundo e o terceiro. Vou explicar para vocês rapidinho algumas dicas aqui que eu anotei. Então, o que acontece? Essa parte que eu resumi, ela é bem grande. Eu acho que eu devo ter resumido umas 50 páginas, pelo menos, talvez até mais. Essa parte 2 toda que eu resumi. E a ideia com essas fichas não é deixá-las super completas, com todas as perguntas que tem nos capítulos, porque eu vou fazer isso no caderno, posteriormente mostro para vocês também. Mas aqui eu quis que tivesse algumas perguntas principais, assim, as que direcionam, e que tendo essas perguntas, eu consiga lembrar das outras, então eu consigo fazer essa associação. E vou deixar essas duas fichinhas, depois se eu fizer mais, no livro que eu estiver lendo, no romance que eu estiver lendo, para poder consultar isso aqui e me lembrar, tá? Então, eu não acho esse processo chato, isso não torna a minha leitura devagar, nem, enfim, empacada. Eu realmente gosto de ter esse contato um pouquinho mais profundo, de mais reflexão. Pra mim, torna a experiência muito rica, eu gosto de fazer isso. Enfim, vamos lá. Então, aqui algumas dicas gerais, né? Opa, tava certo. Então, a gente deve entender, deve saber extrair do livro o que, por quê, como e o e daí. O e daí se refere ao último estágio de leitura, assim, em relação à análise, né, que a gente vai fazer. Então, perguntas como: do que o autor quer me convencer? Né? Será que eu tô convencido disso que ele pretende? Será que eu vivenciei o que o autor queria? Se não, por quê? Aí aqui indo pro primeiro estágio. Eu vou fazer um vídeo mais explicativo, tá? Mas aqui já dá pra tirar boas dicas, eu garanto. Então, pro primeiro nível, a gente tem que conseguir responder essas 3 perguntas. Quem são essas pessoas, né? Os personagens. O que acontece com elas? Quais mudanças elas sofreram?
E aqui a autora, a Susan, dá a dica da gente sinalizar as páginas sempre que acontecer algo relevante, algo importante na história, algo significativo. Então, depois disso, a gente vai fazer alguns registros, informações que a gente consegue ler aqui na contracapa, às vezes na introdução. Então, fazer um levantamento de informações básicas sobre o livro, sobre o autor. Seria uma espécie, então, de leitura inspecional. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui em cima. E depois a gente parte para o seguinte: elaboração de uma relação dos personagens. Principalmente quando o livro é grande, quando a história é complexa, quando o livro tem muitos personagens, é interessante fazer essa relação, né, de personagens, anotar, porque assim a gente não confunde as coisas, fica melhor. Identificar um breve evento principal de cada capítulo. É interessante fazer isso a cada capítulo ou a cada parte substancial do livro, você sintetizar em uma frase quais as coisas mais importantes que aconteceu. E aí, algo importante que ela fala pra gente conseguir distinguir as notas dos resumos. Então, eu vou até mostrar aqui pra vocês no meu caderno. Esse aqui é o meu caderno de livros de literatura, certo? Ele é uma mistura de planner, de leitura, com essas dicas que ela dá. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar com mais calma. Então, eu vou pegar aqui essa anotação de Ana Karenina. Desse lado aqui, tem a anotação das perguntas que eu respondo, dessas coisas que ela propõe, da Susan Bauer. E desse lado aqui de azul, eu dividi a folha no meio, tem as minhas impressões, os meus comentários, as minhas divagações, certo? Então, aqui, ó, nessa página, é relativo a mais de 100 páginas do livro. Então, no final das contas, o processo ele é mais simples do que parece, né? Não é como se eu estivesse escrevendo um outro livro em cima dele. Então, quanto mais a gente faz, mais, não é automático, né? Mas mais tranquilo fica de fazer e eu acho que vale muito a pena. Então, continuando. Essa parte aqui eu precisaria explicar melhor, dar um esboço para a estrutura do livro. E para isso a gente responde, qual é o personagem central? Qual é o evento mais importante do livro? Focar, personagem central e evento mais importante. Há algum ponto em que os personagens se transformam? O que acontece que faz com que eles se modifiquem? Retome a lista dos acontecimentos e identifique qual foi o mais central e o mais transformador, né? E também pensar qual foi o personagem mais afetado. Seguindo para o segundo nível. A Susan considera que o segundo nível seja uma releitura, mas você pode fazer isso ainda na sua primeira leitura, tá? Não tem problema não. Você retomaria, né, os trechos que você marcou, as anotações que você fez, e aí você pode perguntar: será que o autor está sendo convincente, no caso da leitura de não ficção? Teria eu sido persuadido? Eu consigo simpatizar com os personagens? Eu entenderia, né? No caso, eu entendo as vontades, os desejos, os problemas desses personagens? Ou será que nada disso mexe comigo? E aí, aqui eu fiz uma continuação. À medida que a gente vai respondendo essas perguntas, outras surgem, né? Outras perguntas e outras respostas também. E não há resposta certa, tá? Então, a menos que você se questione sobre algo que já existe no livro, essa é uma constatação, não tem resposta certa. E aí ela dá uma dica: sempre que tomar nota de alguma resposta, cite-a diretamente do romance para dar sustentação à sua resposta e para te manter focado no livro, tá? E aqui tem outras perguntas, então. Em relação ao gênero do livro, é importante, né, saber qual gênero. Por mais simples que isso pareça, buscar um pouquinho a informação das características do gênero do livro é importante, né, para a compreensão da obra. A narrativa se passa num mundo fantástico ou um mundo regido pelas nossas leis? Quem está contando a história? Qual que é o ponto de vista? E aí pensar na escolha desse ponto de vista. O que fez o autor escolher esse ponto de vista? O que ele ganha, o que ele perde fazendo isso? Qual que é o cenário dessa história? Que estilo de escrita está empregado? E aí, dentro dessas perguntas, tem muitas outras mesmo. Mas eu quis deixar bem compacto aqui, até para fazer um exercício, assim, de lembrança, sabe? Tentar olhar aqui e evocar o resto das perguntas. Em relação às imagens e metáforas, quantas vezes aparece? O que elas representam? Analisar também as cenas de abertura e fechamento, isso aqui eu vou explicar melhor em outro momento. E o final, ela fala que tem esses dois tipos de final. Também agora acho que vai ficar muito curto para eu explicar.
Então, essas perguntas devem te direcionar para o que está mais no âmago, né, do romance. E partindo para o terceiro nível, temos o seguinte: ao longo desse estágio, você terá que decidir se concorda com aquelas ideias. Então, aqui tem tópicos para ajudar a começar o processo de interação com as ideias do romance, certo? E aí ela fala que, de preferência, esse processo deve acontecer em conjunto. Então, se você pode conversar com alguém que já tenha lido ou mesmo ler o livro junto com a pessoa. Então, todas essas perguntas são relacionadas a uma dúvida central. O livro apresenta um retrato preciso da vida? Ele é verdadeiro? E aí, em relação a esse verdadeiro, depois ela faz toda uma explicação. O que seria esse verdadeiro nesse caso? Também vou explicar em outro momento, e tudo isso tem a ver com a natureza da existência humana, né? Bem fascinante. Então, qual é o perfil dessas pessoas? O que orienta e o que as molda, né? Você simpatiza com os personagens, com quais e por quê? Você é capaz de achar um ponto de empatia, identificação emocional ou intelectual com cada personagem principal? A técnica do escritor lhe dá uma ideia da sua tese central? De sua compreensão da condição humana? O que a perspectiva do livro lhe diz sobre a forma como os seres humanos são moldados? Será o autor autorreflexivo? Alguma tese no livro que ela está te dizendo? Você concorda? Em que sentido pode ser considerado verdadeiro? E aí, sobre o verdadeiro eu já comentei. Então, aqui tá bem resumidinho mesmo, tem muito mais coisa, assim, muito fascinante. Eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Mas eu espero que com essas dicas já tenha clareado um pouquinho, quem sabe dado algum insight de coisas que você pode pensar, refletir durante a sua leitura para tornar a experiência ainda mais rica, mais prazerosa, mais intencional, que a gente adora. E fica a indicação desse livro, muito bom. Ele dá dicas não só de leitura de romance, mas também de história, de autobiografias, de teatro e de poesia.